De mendigo a milionário. A incrível jornada de superação e sucesso. Henrique Vasconcelos parecia ter tudo. Mansão de frente para o mar em Ipanema. Carros que brilhavam mais que estrela e um nome que ecoava nas rodas mais exclusivas do Rio. Ele era o símbolo do sucesso. O tipo de cara que até seus inimigos tinham que admirar. Mas nem todo o brilho é o que parece. Por trás daquele sorriso impecável, por trás das festas e da rotina glamourosa, Henrique carregava um peso que apertava o peito como uma mão de ferro. Era uma dor que ninguém via, um segredo enterrado fundo. Numa tarde comum, o sol de fogo queimava a areia e o cheiro de maresia misturava-se ao som das ondas quebrando. Henrique caminhava pela praia, com o olhar perdido, como se tentasse fugir dentro de si mesmo. Foi quando ela apareceu. Sofia, uma figura pequena e tensa, com olhos grandes, fundos, queimados pela tristeza, e marcas do fogo recente espalhadas pela pele. Ela tinha acabado de sobreviver a um incêndio brutal, que... Por favor, me ajuda? A pergunta saiu quase sem som, carregada de um peso impossível de ignorar. Henrique sentiu o peito bater forte, as mãos suarem e um nó se formar na garganta. Nunca tinha visto nada tão cru, tão real. Naquele instante, o homem milionário deixou o personagem de lado. Levou Sofia à sua mansão sem pensar duas vezes. Lá dentro, o luxo parecia distante diante do olhar arrebentado dela. Enquanto ela contava sua história de dor, Henrique sentia a cabeça rodar. O silêncio entre eles guardava algo mais, e foi então que o inesperado surgiu. Numa conversa quase sussurrada, Sofia revelou o que ninguém jamais poderia imaginar. Patrícia, a esposa linda, impecável e fria de Henrique, estava tramando sua morte. O carro dele, freios sabotados. Um plano silencioso, cruel, entrelaçado em sorrisos falsos e jantares luxuosos. Nos cômodos da mansão, as sombras pareciam crescer, ao mesmo tempo em que Sofia e Henrique dividiam memórias de sofrimento e resiliência, aquela frágil conexão acendia faíscas em meio ao caos. A garota que veio do nada estava se tornando seu refúgio, seu porto em um mar de traição. Mas o relógio não parava. Uma gala enorme se aproximava. A noite em que Henrique brilharia diante da alta sociedade, sem saber que seu mundo iria ruir naquele tapete vermelho. Enquanto isso, Sofia descobria mais. Patrícia não estava sozinha. Mário Fontes, um nome envolto em sombra e violência, surgia por trás dos sorrisos metálicos. O ar na mansão parecia pesado, denso. O silêncio cortava como faca. Patrícia estava perto de expor seu jogo sujo. Aquela mulher, que todos tinham pelo lado perfeito da história, aguardava o momento certo para dar o golpe final. E Sofia? Ela segurava um segredo que poderia salvar Henrique, ou partir seu mundo em pedaços. Ainda assim, hesitava. Revelar tudo significava se expor ao perigo. Ocultar faria dela cúmplice, mas protegeria quem se tornou seu único abrigo. Quem sairia vivo dessa trama? Henrique teria forças para escapar das garras da traição enquanto os holofotes da gala já acendiam? O que Sofia vai escolher? A resposta parece se esconder das sombras que se aproximam, entre as máscaras de luxo e ganância. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a noite da gala se aproximava, o ar na mansão de Henrique estava carregado de tensão. Sofia estava nervosa, seus olhos grandes observando cada movimento. O sopro de um segredo pairava entre eles, mas um peso maior ainda a impedia de falar. A voz de Patrícia ecoava em sua mente. "O que você vai fazer, Sofia? O que você vai fazer?" Ela se repetia. Henrique estava lá, sua imagem de homem forte e bem-sucedido começando a desmoronar lentamente. A preocupação em seu olhar crescia.
Ele estava perto de descobrir a verdade, e se isso acontecesse, o pensamento o apunhalava. O que Sofia realmente sabia poderia mudá-lo para sempre. A mesa estava preparada para a gala. Os convidados chegariam em breve, e com eles, a fachada de sucesso e riqueza que Henrique projetava ao mundo. A música suave flutuava, mas a melodia não era suficiente para abafar o barulho crescente na mente de Sofia. Ela segurava um cálice de vinho. Suas mãos tremiam. A lembrança do incêndio, o calor insuportável, o terror sem fim, era um pesadelo que nunca deixava. Então, foi quando algo inesperado aconteceu. O telefone de Henrique, que ele deixara em cima da mesa, começou a tocar. Um número desconhecido. Ele hesitou, uma fração de segundo, mas atendeu. No instante em que a voz do outro lado do telefone soou, um arrepio percorreu a coluna de Sofia. Henrique, você não me conhece, mas preciso que você ouça o que tenho a dizer. É sobre Patrícia. Os músculos de Sofia contraíram. O que estava por vir? Ela está planejando algo. Não é apenas você. É sobre um grupo, uma organização. Um plano muito maior. Henrique ficou paralisado, a expressão em seu rosto transformando-se rapidamente de curiosidade para pânico. Quem é você? O que você sabe? Sua voz ecoava, firme e incrédula. Seus dias estão contados e ela não está sozinha. Mário Fontes, ele está envolvido. Você precisa agir antes que seja tarde demais. Sofia piscou, tentando processar a revelação. Mário, aquele nome parecia se arrastar como um peso. Todo o horror que ela havia sentido agora ganhava contornos mais sombrios. O homem atrás da máscara brilhante de Patrícia não era apenas um marido traído. Era um alvo em uma trama mortal. Henrique, agora ofegante, desligou o telefone. A esperança e o terror se misturaram em seu olhar. Sofia, você precisa me dizer o que sabe. Isso pode ser verdade? Eu ouvi coisas. Patrícia e Mário, eles têm um plano, Henrique. É pior do que você imagina. As palavras saíram apressadas, caindo como pedras. Mas o olhar dele estava fixo no chão, pensando no novo cenário que se desenhava. E antes que ele pudesse processar, o sino da porta soou. A gala começava, mas naquela sala, os ecos da verdade ainda pairavam pesados. Tudo o que havia construído, tudo o que era, poderia não valer nada. Sofia estava prestes a entrar em um mundo de sombras. A decisão de confiar ou não em Henrique ainda a consumia. Naquela fração de tempo, as portas se abriram. Ao entrar, Patrícia estava radiante, com um sorriso que não alcançava os olhos. O clima na sala mudou instantaneamente. As conversas murmuravam e o foco da alta sociedade se voltava para eles. Mas Sofia sentiu um golpe frio quando Patrícia cruzou os olhos com ela. Algo não estava certo. Era como se a mulher soubesse, como se estivesse ciente de tudo, e no meio desse ar festivo, uma explosão repentina do lado de fora. O vidro das janelas vibrou, e uma onda de pânico tomou conta da sala. Ali, em um instante, a vida de Henrique virou. O estrondo, ele correu para ver o que havia acontecido. No fundo do coração de Sofia, uma nova verdade começou a despontar nas sombras. Mário, Patrícia e o que aquela explosão significava. Era apenas o começo de um jogo mortal. O que realmente estava em jogo? A gala poderia ser um espetáculo, mas agora era a cena de um crime. O colapso estava prestes a acontecer, e a única pergunta que restava era: quem sairia vivo dessa noite? A gala havia começado, mas a atmosfera estava disparada. O estrondo do lado de fora reverberava como um eco de pesadelo. Todos na sala se viraram, os olhos arregalados, confusos e alarmados. Patrícia, que antes estava deslumbrante, agora parecia uma máscara de pânico. O que estava acontecendo? O barulho parecia ser uma explosão, mas de onde tinha vindo? A festa virou caos. Os convidados começaram a murmurar, e na tensão que se espalhava, Sofia sentiu um aperto na garganta. O que Patrícia sabia? Aquela mulher em quem todos confiavam estava perigosa.
Algo estava fora de lugar. Fique aqui, Henrique gritou para Sofia, mas sua voz estava abafada pelo clamor. Ele correu em direção à entrada, o olhar determinado. Mas no momento em que passou pela porta, algo claro e devastador uniu-se à sua mente. E se Patrícia realmente estivesse envolvida em algo maior? Então, antes que ele pudesse processar, um grupo de homens com trajes escuros entrou pela porta. Com eles, um odor de intenções cruéis. Entre eles, um homem de ombros largos e rosto coberto parcialmente, mas com um ar de autoridade imponente. Mário Fontes. O silêncio na sala era de morte. Era ele. Mário olhou diretamente para Patrícia. Estava esperando o momento certo, disse sua voz fria. O choque percorreu a sala como um raio. Henrique ficou paralisado. Patrícia, parte de um plano bem arquitetado? Ela só poderia estar brincando com fogo. Você me prometeu, Mário. Patrícia respondeu, suas mãos tremendo. Não era para ser assim. Uma onda de murmúrios e olhos arregalados em direção ao casal. A tensão no ar parecia elétrica. Sofia observava, o pânico se transformando em compreensão. O que Patrícia e Mário tinham realmente em mente? Promessas? Mário gritou, sua voz ecoando nas paredes. Você me traiu, e agora é tarde demais. Ele gesticulou com um punho cerrado, e em um instante, Sofia viu algo brilhante na mão dele. Uma arma. A sala virou um turbilhão. Gritos explodiram. Patrícia tentava se aproximar dele, e Henrique avançou, mas estava fora de controle. Sofia ficou paralisada. O que mais ela não sabia? E qual era o plano deles? Cada segundo se arrastava como uma eternidade. Mário estava prestes a fazer algo impensável. A tensão era palpável. O ar estava pesado de medo. Foi então que, de repente, Patrícia fez algo surpreendente. Ela se virou para Sofia, o olhar penetrante. Você não deveria estar aqui, Sofia. Não deveria saber disso tudo. O choque passou como um trovão. Patrícia tinha certeza de que Sofia estava em perigo. Mas quem era realmente a ameaça? Uma revelação dolorosa se desenrolava. Sofia tinha se tornado uma peça central neste jogo mortal. Mas ao mesmo tempo, ela não era a única. Patrícia precisava dela para um plano que nem mesmo havia revelado. E enquanto tudo isso acontecia, agitações cresciam. O tempo parecia congelar. O barulho lá fora desmoronava. Luzes piscavam, e um sentimento profundo de traição pairava no ar. A gala esteve a um ponto de ebulição. Pode ser sua única chance, gritava Patrícia. Mas a verdade a cercava. Quem estava com quem? O que estava acontecendo? Sofia olhou para Henrique. O homem que ela talvez tivesse aprendido a amar estava no meio de um jogo mortal. O peso da decisão caía como uma marreta. O que fará agora? Seria capaz de mudar o fluxo dessa noite, ou as sombras se tornariam definitivas? E a única coisa que restava era um eco de incerteza. Quem sairia ileso dessa noite? E o que realmente se escondia sob a superfície bem polida da riqueza e da traição? O futuro parecia uma tapeçaria de mistério, e Sofia se encontrava no centro de tudo. O silêncio na sala parecia se expandir, pesando como uma pedra. Os olhares estavam fixos em Patrícia e Mário. O pânico se espalhava. As paredes do ambiente elegante tornaram-se uma prisão, cada segundo se arrastando como se um dragão esconder-se nas sombras. A tensão era intensa. Sofia sentia a respiração acelerar, cada batida do coração ecoando no ouvido como um tambor de guerra prestes a disparar. Você está fazendo um grande erro, Mário! Patrícia gritou, seu tom de voz agudo cortando a sala. O homem à sua frente estava quase irreconhecível sob a pressão. O semblante de Mário se transformou, de um sorriso frio para uma fúria controlada. A noite que prometia glamour agora parecia uma armadilha mortal. Sofia, em um impulso, deu um passo à frente. Por favor, parem! Sua voz tremeu, mas a urgência a impediu de recuar. O olhar de Mário a atravessou. Fique fora disso, garota. Ele brandiu a arma, o cano brilhante refletindo a luz. O medo a paralisou, mas algo despertou dentro dela, uma centelha de coragem.
Enquanto o caos se desenrolava, a sala de gala se tornava uma cena de horror. Gritos ecoavam. Os convidados que antes riam e dançavam, agora corriam em pânico, buscando uma saída. Mas o isolamento de Patrícia e Mário parecia inquebrável. Sofia olhou ao redor, a mente fervilhando. E então, tudo mudou em um instante. Uma explosão estrondosa irrompeu do lado de fora, interrompendo a confusão. O vidro estourou em fragmentos, e os gritos de horror se intensificaram. Todos na sala se viraram para a janela, e o brilho ofuscante de uma luz branca iluminou a noite. O calor incendiou a sala, enquanto o som de sirene se aproximava, e uma onda de terror coletivo tomou conta. A confusão causada pela explosão parecia ter quebrado a tensão. Mário, momentaneamente distraído, olhou para o exterior, e naquele segundo, Patrícia se lançou sobre ele, tentando desarmá-lo. A luta foi frenética, e a arma disparou, mas não atingiu ninguém. O barulho ecoou seguido de um silêncio profundo. A sala agora estava em choque. Mas o que aconteceu a seguir transformou tudo. Um grupo de homens, com uniformes escuros e rostos cobertos de máscara, invadiu a sala. Era como se tivessem surgido do próprio pesadelo. Um deles, com um olhar intenso, se aproximou de Mário e Patrícia. "Finalmente encontramos vocês." Sua voz retumbou, cheia de desprezo. O ar parecia gelar. Sofia ficou paralisada enquanto as palavras se desenrolavam, um peso imenso pressionando seu peito. "Vocês não deveriam estar aqui. Isso é uma armadilha." Mário gritou, seus olhos se arregalando ao reconhecer o grupo. Naquele momento, o que parecia uma disputa pessoal transformou-se em um jogo maior do que ela jamais poderia imaginar. O líder dos novos invasores sorriu de maneira cruel. "Sim, é uma armadilha. Vimos tudo. O plano deles está prestes a desmoronar." A declaração causou um frio na espinha de Sofia. Era um aviso, mas um alerta sobre quem ele se referia. Patrícia e Mário? E qual era seu plano? Com uma nova onda de terror surgindo, Sofia sentiu seu mundo desmoronar. As pessoas ao redor estavam apavoradas, mas para ela, a realidade foi ainda mais avassaladora. A conexão dela com Henrique, a luta de Sofia e Patrícia. Todo o drama estava se entrelaçando em algo ainda mais imenso. As decisões tomadas até então eram apenas peças de um tabuleiro muito maior. Sofia olhou para Henrique, que estava paralisado, o olhar perdido entre a luta e o pânico. De repente, um novo pensamento atravessou sua mente. E se ela não pudesse confiar em ninguém? O que mais haviam escondido? E assim, enquanto o caos aumentava, a verdade começou a brilhar sob a superfície. O que realmente estava em jogo era mais do que apenas vida ou morte. Era uma rede de mentiras e alianças que a levou a questionar tudo. Patrícia não era o que parecia. Mário não estava sozinho. E o que faria com essa nova revelação? O futuro parecia escorregar entre seus dedos, e a única coisa clara era a neblina de incertezas que a cercava. O silêncio na sala parecia se expandir, pesando como uma pedra. Os olhares estavam fixos em Patrícia e Mário. O pânico se espalhava. As paredes do ambiente elegante tornaram-se uma prisão, cada segundo se arrastando como se um dragão se escondesse nas sombras. A tensão era intensa. Sofia sentia a respiração acelerar, cada batida do coração ecoando no ouvido como um tambor de guerra prestes a disparar. "Você está fazendo um grande erro, Mário," Patrícia gritou, seu tom de voz agudo cortando a sala. O semblante de Mário se transformou, de um sorriso frio para uma fúria controlada. A noite que prometia glamour agora parecia uma armadilha mortal. Sofia, em um impulso, deu um passo à frente. "Por favor, parem!" Sua voz tremeu, mas a urgência a impediu de recuar. O olhar de Mário a atravessou. "Fique fora disso, garota!" Ele brandiu a arma, o cano brilhante refletindo a luz. O medo a paralisou, mas algo despertou dentro dela, uma centelha de coragem. Enquanto o caos se desenrolava, a sala de gala se tornava uma cena de horror. Gritos explodiram.
Os convidados, que antes riam e dançavam, agora corriam em pânico, buscando uma saída. Mas o isolamento de Patrícia e Mário parecia inquebrável. Sofia olhou ao redor, a mente fervilhando, e então tudo mudou em um instante. Uma explosão estrondosa irrompeu do lado de fora, interrompendo a confusão. E vidro estourou em fragmentos, e os gritos de horror se intensificaram. Todos na sala se viraram para a janela, e o brilho ofuscante de uma luz branca iluminou a noite. O calor incendiou a sala enquanto o som de sirene se aproximava, e uma onda de terror coletivo tomou conta. A confusão causada pela explosão parecia ter quebrado a tensão. Mário, momentaneamente distraído, olhou para o exterior, e naquele segundo, Patrícia se lançou sobre ele, tentando desarmá-lo. A luta foi frenética, e a arma disparou, mas não atingiu ninguém. O barulho ecoou seguido de um silêncio profundo. A sala agora estava em choque. Mas o que aconteceu a seguir transformou tudo. Um grupo de homens, com uniformes escuros e rostos cobertos de máscara, invadiu a sala. Era como se tivessem surgido do próprio pesadelo. Um deles, com um olhar intenso, se aproximou de Mário e Patrícia. "Finalmente encontramos vocês!" Sua voz retumbou, cheia de desprezo. O ar parecia gelar. Sofia ficou paralisada enquanto as palavras se desenrolavam. Um peso imenso pressionando seu peito. "Vocês não deveriam estar aqui. Isso é uma armadilha!" Mário gritou, seus olhos se arregalando ao reconhecer o grupo. Naquele momento, o que parecia uma disputa pessoal transformou-se em um jogo maior do que ela jamais poderia imaginar. O líder dos novos invasores sorriu de maneira cruel. "Sim, é uma armadilha. Vimos tudo. O plano deles está prestes a desmoronar." A declaração causou frio na espinha de Sofia. Era um aviso, mas um alerta sobre quem ele se referia. Patrícia e Mário? E qual era seu plano? Nesse instante, do fundo da sala, alguém gritou: "Espera, ele é meu!" Todos se viraram e os olhos de todos buscaram quem havia falado. Era Henrique. Ele estava em pé, com o rosto pálido e os olhos arregalados. "Mário é meu irmão. Ele estava tentando me proteger." Um silêncio atordoante seguiu-se. Sofia mal podia acreditar. Irmão? Mário? O homem que parecia tão distante e cruel era na verdade parte de sua própria história? A revelação a atingiu com a força de um soco no estômago. Os laços que ela pensava que uniam as pessoas eram mais complicados do que imaginava. A sala virou um redemoinho de reações. "Você está mentindo!" Patrícia gritou, sua voz se quebrando. Mário estava paralisado, a boca aberta em choque. "Como você?" A boca aberta em choque. "Por que você não me disse nada?" "Eu não sabia. Ninguém sabia. Henrique estava quase em lágrimas. Eu pensei que você tinha morrido. Fui falsamente denunciado e fui para a prisão por causa de você. Era tudo uma farsa." A revelação explodiu como uma bomba. Os sentimentos explodiram. Raiva, traição, confusão. A atmosfera estava carregada como um balão prestes a estourar. Sofia olhou para Henrique, depois para Mário, sem saber quem era o inimigo. A verdade estava mudando tudo. Uma luz crescente cobriu a sala. O alarme de incêndio começou a tocar, e o som de sirene se aproximava rapidamente. O caos estava prestes a se intensificar. Tudo o que ela sabia estava desmoronando ao seu redor. "Sofia!" Henrique virou-se para ela, o desespero em seus olhos. "Precisamos sair daqui, antes que tudo acabe." Qualquer sensação de segurança que ela tinha se desfez. As relações estavam se entrelaçando em uma teia de mentiras e segredos. E o que ela escolheria a seguir poderia alterar o destino delas, se não de todos. A única coisa óbvia naquele momento era que aquele era o começo de algo completamente novo e desconhecido. O que mais estava escondido na escuridão? O silêncio na sala parecia se expandir, pesando como uma pedra. Os olhares estavam fixos em Patrícia e Mário. O pânico se espalhava. As paredes do ambiente elegante tornaram-se uma prisão, cada segundo se arrastando como se um dragão se escondesse nas sombras. A tensão era intensa. Sofia sentia a respiração acelerar.
cada batida do coração ecoando no ouvido como um tambor de guerra prestes a disparar. Você está fazendo um grande erro, Mário, Patrícia gritou, seu tom de voz agudo cortando a sala. O semblante de Mário se transformou, de um sorriso frio para uma fúria controlada. A noite que prometia glamour agora parecia uma armadilha mortal. Sofia, em um impulso, deu um passo à frente. Por favor, parem! Sua voz tremeu, mas a urgência a impediu de recuar. O olhar de Mário a atravessou. Fique fora disso, garota! Ele brandiu a arma, o cano brilhante refletindo a luz. O medo a paralisou, mas algo despertou dentro dela, uma centelha de coragem. Enquanto o caos se desenrolava, a sala de gala se tornava uma cena de horror. Gritos explodiram. Os convidados que antes riam e dançavam, agora corriam em pânico buscando uma saída. Mas o fechamento de Patrícia e Mário parecia inquebrável. Sofia olhou ao redor, a mente fervilhando. E então, tudo mudou em um instante. Uma explosão estrondosa irrompeu do lado de fora, interrompendo a confusão. O vidro estourou em fragmentos, e os gritos de horror se intensificaram. Todos na sala se viraram para a janela, e o brilho ofuscante de uma luz branca iluminou a noite. O calor incendiou a sala, enquanto o som de sirenes se aproximava, e uma onda de terror coletivo tomou conta. A confusão causada pela explosão parecia ter quebrado a tensão. Mário, momentaneamente distraído, olhou para o exterior. E naquele segundo, Patrícia se lançou sobre ele, tentando desarmá-lo. A luta foi frenética, e a arma disparou, mas não atingiu ninguém. O barulho ecoou, seguido de um silêncio profundo. A sala agora estava em choque. Mas o que aconteceu a seguir transformou tudo. Um grupo de homens, com uniformes escuros e rostos cobertos de máscara, invadiu a sala. Era como se tivessem surgido do próprio pesadelo. Um deles, com um olhar intenso, se aproximou de Mário e Patrícia. Finalmente encontramos vocês. Sua voz retumbou, cheia de desprezo. O ar parecia gelar. Sofia ficou paralisada enquanto as palavras se desenrolavam. Um peso imenso pressionando seu peito. Vocês não deveriam estar aqui. Isso é uma armadilha. Mário gritou, seus olhos se arregalando ao reconhecer o grupo. Naquele momento, a disputa pessoal transformou-se em um jogo maior do que ela jamais poderia imaginar. Se essa farsa termina aqui, Mário, disse o líder entre dentes, o que você fez conosco não ficaria impune. Para surpresa de todos, ele avançou e arrancou a máscara do rosto, revelando um traço marcante e conhecido. Mário e Patrícia gritaram em uníssono. A sala estava em choque e o coração de Sofia disparou. O homem que todos pensavam estar morto era, na verdade, o pai deles, envolvido em um drama que ninguém podia imaginar. Vocês me traíram, e agora pagam por isso. O tom dele estava repleto de amargura e a dor da traição. Ele se virou, a arma em mãos, pronto para disparar. A confiança foi quebrada. O que vocês fizeram com a família, com o nosso legado? Sofia começou a compreender a profundidade do abismo que se formara entre todos ali. O amor, a traição, tudo misturado em um coquetel explosivo. Patrícia, com um olhar apavorado, deu um passo para trás. Eu não sabia, pai. Não sabia que você estava vivo. Mário, impotente, sentia a culpa sufocá-lo. E então a sala tremeu. Enquanto todos estavam distraídos na revelação, outro estrondo ecoou, desta vez do teto. A estrutura começou a desmoronar. O chão se sacudia e peças do lustre começaram a despencar. O caos estava atingindo seu clímax. Corre, Sofia! Agora! Henrique gritou, puxando-a pela mão. A confusão não poderia ser maior. As verdades estavam se entrelaçando e Sofia se viu no centro de uma tempestade de surpresas, ansiedades e uma escolha vital. Qual era o verdadeiro plano? Quem eram os aliados e os inimigos? Assim, com o teto desabando e segredos revelando a verdadeira natureza de cada um, Sofia teve que decidir, se proteger ou lutar pela única esperança que lhe restava. E enquanto tudo ao redor desmoronava, a pergunta ecoava mais forte na mente dela. Que foi real e o que foi apenas uma ilusão?
O teto desabava e a sala era um caos absoluto. A voz de Henrique gritou por cima do alarme, mas o som do colapso abafava tudo. As pessoas corriam em todas as direções, algumas caindo, outras tentando se proteger dos destroços que caíam. Sofia sentiu seu coração disparar, a adrenalina pulando em suas veias. Ela puxou a mão de Henrique, mas ele hesitou, seus olhos perdidos entre a confusão. "Vem!" gritou ela, mas antes que ele pudesse reagir, uma sombra passou por eles. Era Mário, tentando se afastar do confronto com o pai. "Esse lugar vai desabar, precisamos sair!" Patrícia ainda estava paralisada, seu rosto pálido, e Sofia lançou um olhar para ela, sem saber se deveria ajudar. Nesse exato momento, uma explosão ruiva iluminou a sala. O vidro se estilhaçou e os convidados gritaram em pânico. O pai de Mário, antes um monstro autoritário, agora parecia pequeno e vulnerável. "Vocês não me traíram só a mim, traíram o que nós éramos", disse o homem, sua voz carregada de dor. Mas o tempo já havia se esgotado. A casa estava desmoronando em cima deles, e cada segundo era um milagre. "Agora!" Sofia gritou, sentindo a urgência crescente. E assim que deu um passo à frente, uma voz profunda ecoou. "Parem! Todos vocês!" Era um novo intruso, surgindo do meio da fumaça. Ele estava vestido de forma elegante, apesar da confusão. "Isso acaba aqui." Mário se virou, a expressão dele mudando rapidamente de surpresa para desprezo. "Lucas, o que você está fazendo aqui?" Mário oscilou desconcertado. O homem parou, seu olhar fixo em Patrícia. Havia um plano. E aí tudo mudou. O silêncio paralisou a sala e todos os olhares convergiram para Lucas. Ele era o verdadeiro mentor por trás da trama, o homem que manobrava os fios da destruição. Sofia não conseguiu processar. Como assim? Uma peça tão crítica desse quebra-cabeça estava agora sob seus olhos, revelando uma conexão que ninguém havia suspeitado. "Você não pode fazer isso, Lucas!" Patrícia gritou, os olhos cheios de terror. As cores foram drenadas de seu rosto. "Você prometeu que isso não aconteceria." "Prometi? E o que você fez por mim? Você realmente achou que poderia sair impune?" Ele olhou para todos, a presença de um general capturando a atenção da multidão. "Esse jogo não era só sobre você, Patrícia. Era para limpar a nossa história." Nesse momento, um estrondo ensurdecedor ecoou e partes do teto desabaram. Sofia viu um pedaço grande de pláster vir em direção a eles. A adrenalina tomou conta, e ela se lançou para proteger Henrique. Mas Lucas se moveu mais rápido, segurando-a com força. "O que você quer, Lucas?" A pergunta de Mário explodiu no ar. Lucas não sorriu, mas seus olhos brilhavam com um fogo interno. "Eu vim para levar de volta o que é meu." "Isso inclui você, Mário." Ele apontou a arma em direção ao irmão, e Sofia sentiu um frio na espinha. "Você não precisa fazer isso." Mário implorou, tentando desesperadamente apelar para a conexão familiar. Mas o clima ficou pesado, e enquanto as paredes da mansão ruíam ao redor, a revelação de Lucas deixou todos em choque. Ele não era apenas um intruso, era o elo perdido de tudo o que estava acontecendo. O que mais ele sabia? Depois da revelação, o tempo pareceu parar, uma bolha de tensão comprimida entre a liberdade e a tragédia iminente. O que mais estava por vir? E Sofia, no meio desse turbilhão, começou a questionar tudo. Seria Lucas um aliado ou um inimigo? A resposta parecia próxima, mas a única certeza que tinha era que a noite ainda não tinha acabado, e o que aconteceria a seguir poderia devastar tudo. O teto desabava, e a sala era um caos absoluto. A voz de Henrique gritava por cima do alarme, mas o som do colapso abafava tudo. As pessoas corriam em todas as direções, algumas caindo enquanto tentavam se proteger dos destroços que caíam. Sofia sentiu seu coração disparar, a adrenalina pulsando em suas veias. Ela puxou a mão de Henrique, mas ele hesitou, seus olhos perdidos na confusão. "Vem!" gritou ela. Mas antes que ele pudesse reagir, uma sombra cruzou seu caminho. Era Mário, tentando se afastar do confronto com o pai. "Esse lugar vai desabar,
precisamos sair. Patrícia ainda estava paralisada, seu rosto pálido, e Sofia lançou um olhar para ela, sem saber se deveria ajudar. Quando, de repente, uma explosão irrompeu, iluminando a sala. O vidro estilhaçou e os gritos de horror se intensificaram. O pai de Mário, antes um monstro autoritário, agora parecia pequeno e vulnerável. Vocês não me traíram só a mim. Traíram o que nós éramos, disse o homem, sua voz carregada de dor. Mas o tempo já havia se esgotado. A casa estava desmoronando sobre eles, e cada segundo era um milagre. Agora, Sofia gritou, sentindo a urgência crescente. Assim que deu um passo à frente, uma voz profunda ecoou. Parem, todos vocês! Era um novo intruso que surgia da fumaça. Ele estava vestido de forma elegante, apesar da confusão. Isso acaba aqui. Mário se virou, sua expressão mudando rapidamente de surpresa para desprezo. Lucas, o que você está fazendo aqui? Mário oscilou, desconcertado. O homem parou, seu olhar fixo em Patrícia. Havia um plano, e então tudo mudou. O silêncio paralisou a sala, todos os olhares convergindo para Lucas. Ele era o verdadeiro mentor por trás da trama, manobrando os fios da destruição. Sofia não conseguiu processar. Como assim? Uma peça tão crítica desse quebra-cabeça estava agora diante de seus olhos, revelando uma conexão que ninguém havia suspeitado. Você não pode fazer isso, Lucas. Patrícia gritou, os olhos cheios de terror. Você prometeu que isso não aconteceria. Prometi? E o que você fez por mim? Achou que poderia sair impune? Ele olhou para todos, a presença de um general dominando a multidão. Esse jogo não era só sobre você, Patrícia. Era para limpar a nossa história. Neste momento, uma explosão estrondosa e próxima fez o chão tremer. Um pedaço do teto caiu, e o caos aumentou. Sofia viu o que restava da mansão se desmoronando. E enquanto todos estavam distraídos com Lucas, algo muito mais inesperado aconteceu. Do nada, uma figura familiar apareceu. Esperem, não matem ele. Era Júlia, a irmã desaparecida de Henrique. Uma onda de choque se espalhou pela sala. Ela havia sumido há anos. Todo mundo pensava que estava morta. Sua aparição foi como um relâmpago diante de uma tempestade. Eu sei tudo. Eu ouvi o que Lucas planejou. A sala ficou em silêncio. Os olhares atordoados se voltaram para ela. Júlia, com o cabelo bagunçado e o vestido sujo, olhava para o irmão, seu rosto refletindo uma mistura de medo e determinação. Ele está trabalhando com o cartel, Henrique, e eles querem se vingar de nós, de nossa família. A revelação caiu como uma bomba. O que mais estava escondido sob a superfície? As alianças estavam se desfazendo, e as verdades não contadas se entrelaçavam em um labirinto de dor. Lucas a encarou, furioso, enquanto a casa ao redor deles se desmoronava. Você não deveria ter voltado, Júlia. Agora você vai pagar por isso. Seu olhar se endureceu, e Sofia sentiu um frio na espinha. A tensão se tornou palpável, uma frágil linha entre vida e morte. E ali no meio de todo aquele caos, com as verdades sendo expostas e os socos do destino desferindo, um som profundo ecoou de dentro da mansão. Uma parte do chão cedeu sob os pés de Patrícia. Ela gritou, mas era tarde demais. Patrícia! Mário gritou, desesperado, estendendo a mão, mas era tarde. A sala ficou em silêncio novamente, todos com o fôlego preso. Patrícia se despediu de todos enquanto desaparecia no abismo. O que aconteceria agora? A aparição de Júlia mudaria tudo, mas as consequências da queda de Patrícia eram incertas. Os laços familiares estavam prestes a ser destruídos, e a tensão prometia apenas intensificar. O passado voltara com uma fúria incontrolável, e cada palavra não dita ecoava em suas mentes. O futuro era uma folha em branco, mas o caminho estava se tornando cada vez mais obscuro. O teto desabava, e a sala era um caos absoluto. A voz de Henrique gritava por cima do alarme, mas o som do colapso abafava tudo. As pessoas corriam em todas as direções, algumas caindo enquanto tentavam se proteger dos destroços que caíam.
Sofia sentiu seu coração disparar, a adrenalina pulsando em suas veias. Ela puxou a mão de Henrique, mas ele hesitou, seus olhos perdidos na confusão. Vem! Gritou ela, mas antes que ele pudesse reagir, uma sombra cruzou seu caminho. Era Mário, tentando se afastar do confronto com o pai. Esse lugar vai desabar. Precisamos sair. Patrícia ainda estava paralisada, seu rosto pálido, e Sofia lançou um olhar para ela, sem saber se deveria ajudar. Quando, de repente, uma explosão irrompeu, iluminando a sala. O vidro estilhaçou e os gritos de horror se intensificaram. O pai de Mário, antes um monstro autoritário, agora parecia pequeno e vulnerável. Vocês não me traíram só a mim. Traíram o que nós éramos, disse o homem, sua voz carregada de dor. Mas o tempo já havia se esgotado. A casa estava desmoronando sobre eles, e cada segundo era um milagre. Agora, Sofia gritou, sentindo a urgência crescente. Assim que deu um passo à frente, uma voz profunda ecoou. Parem, todos vocês! Era um novo intruso que surgia da fumaça. Ele estava vestido de forma elegante, apesar da confusão. Isso acaba aqui. Mário se virou, sua expressão mudando rapidamente de surpresa para desprezo. Lucas, o que você está fazendo aqui? Mário oscilou, desconcertado. O homem parou, seu olhar fixo em Patrícia. Havia um plano. E então tudo mudou. O silêncio paralisou a sala, todos os olhares convergindo para Lucas. Ele era o verdadeiro mentor por trás da trama, manobrando os fios da destruição. Sofia não conseguiu processar. A revelação a atingiu com a força de um soco no estômago. As alianças estavam se desfazendo, e as verdades não contadas se entrelaçavam em um labirinto de dor. Você não pode fazer isso, Lucas. Patrícia gritou, os olhos cheios de terror. Você prometeu que isso não aconteceria. Prometi? E o que você fez por mim? Achou que poderia sair impune? Ele olhou para todos, a presença de um general dominando a multidão. Esse jogo não era só sobre você, Patrícia. Era para limpar a nossa história. Mas antes que pudessem reagir, uma nova explosão soou. Não era como a anterior. Era mais forte, mais perto, e parecia ser seguida de gritos agonizantes. O chão tremeu, e os detritos caíram sobre eles. Patrícia, em um ato impulsivo, empurrou Sofia, fazendo-a perder o equilíbrio. E quando se virou para retomar o controle, o vidro de uma porta explodiu, cortes finos lacerando seu rosto. Patrícia, não! Mário gritou, mas não havia tempo. O alvoroço aumentou, e o todo ambiente foi tomado por sombras e gritos. Henrique puxou Sofia, mas ele também estava paralisado, aterrorizado com a cena brutal diante dele. E então, um eco do passado apareceu. Uma figura feminina emergiu da fumaça, a máscara cobrindo seu rosto, mas a postura era familiar. Henrique. Sua voz soava como um lamento. A figura chegou mais perto e a máscara se despedaçou ao tocar o chão. Era Júlia, a irmã que todos acreditavam estar morta. O alvoroço se concentrou nela, um momento congelado no tempo. Júlia, você está viva? Henrique mal conseguia acreditar, lágrimas se acumulando nos olhos. O coração de Sofia parou. Como era possível? As lembranças de uma infância perdida surgiram, e a história de Henrique começou a se desfazer. Eu sei o que está acontecendo. É uma armadilha, e precisamos sair. Gritou Júlia, mas as emoções estavam à flor da pele. O caos contínuo ao redor deles parecia diminuir, um instantâneo de compreensão, mas logo novamente tudo se revezou em tumulto. Então a revelação mais chocante surgiu. Vocês não têm ideia de quem Lucas realmente é. Ele não é só um amigo, ele é o nosso irmão. O estardalhaço na sala parou por um segundo. A confusão se espalhou como fogo em palha seca. Mário ficou pálido. Patrícia soltou um grito sufocado. Não, isso não podia ser verdade. Lucas, estilo elegante e sorriso maligno, irmão de todos, como isso era possível? Júlia olhou para eles com dor nos olhos. Fui sequestrada, separados, um plano para dividir nossa família. E Lucas não parou até que todos ficassem contra todos.
Mas ele não vai parar por aqui. Mais destroços desabaram ao redor deles, e a sala da gala tornou-se um inferno, uma fusão de gritos, lágrimas e explosões. Henrique, precisamos que você confie em mim e não em Lucas. As palavras de Júlia ecoaram em sua cabeça, mas a agitação voltou. Enquanto ele olhava para o rosto angustiado de Júlia, a luz do saguão se apagou. A sala mergulhou na escuridão antes de outra explosão externa balançar o chão. O que mais estava vindo? O que realmente era esse jogo mortal? As peças se moviam de maneira traiçoeira, e enquanto todos estavam sem ar, Sofia sentiu uma nova urgência. O tempo estava acabando e a verdade estava se entrelaçando em uma trama ainda mais sombria. E a única coisa que restava era a pergunta angustiante. Quem realmente estava ao seu lado? A sala agora era um caos absoluto. O teto desmoronava em meio a gritos e destroços, e Sofia sentia seu coração nazista acelerar a cada explosão. Em meio a isso, Júlia, a irmã perdida de Henrique, estava ali, de pé, uma visão de esperança em meio à desolação. Sigam-me, ela gritou, num tom que cortava a confusão, e todos seguiram suas instruções, mesmo quando o chão tremeu novamente. Mário e Patrícia, ainda atordoados pela revelação de Lucas, estavam prestes a se perder em sua própria dor. O pânico os envolvia, mas a urgência da situação os forçou a agir. Mesmo os irmãos, o caos não acabará aqui. Lucas gritou, sua voz ecoando pelas paredes que aos poucos emergiam na destruição. Mas ninguém. Sofia puxou Henrique, enquanto Júlia liderava o caminho. Outra explosão fazendo o ar vibrar ao redor deles. Qual é o plano? Henrique perguntou, suas mãos tremendo um pouco. Era difícil ver em meio à fumaça, mas os olhos de Júlia brilhavam com determinação. Eu sei como sair. Tem uma passagem atrás da cozinha. Sofia mal conseguiu acompanhar, entrelaçando seus dedos com os de Henrique, buscando naquele contato um pouco de segurança em meio à tempestade. O chão estava se desmoronando sob os seus pés, e cada segundo parecia uma eternidade. Uma nova explosão reverberou, e Patrícia, em um último esforço, agarrou Mário. Nós precisamos ajustar as contas, depois do que aconteceu. A luta deles ainda estava longe de acabar, mas por um breve instante havia um entendimento silencioso entre eles. Apenas uma fração do que tinham perdido. Então uma parede se desmoronou à sua esquerda. Sofia teve que puxar Henrique para longe, dando-lhe um empurrão quando um pedaço de concreto caiu, bem onde eles estavam. Com lágrimas nos olhos, ela olhou para ele. Vamos sair dessa. Não podemos desistir agora. Henrique acenou, a determinação nos olhos. Para sempre juntos, certo? O peso daquela promessa ressoou quando Júlia finalmente encontrou a passagem escondida, que levava a um alçapão nos fundos da mansão. Ele estava coberto de entulho, mas com um último esforço conjunto, eles conseguiram abrir. O cheiro da liberdade estava perto, mas o perigo ainda rondava. A fumaça estava densa, e as torres de destroços faziam sombra sobre a luz tênue que se filtrava. Uma voz conhecida cortou o ar. Era Lucas. Vocês não vão escapar. Ele estava ali, determinado, e Sofia sentiu o medo correr por suas veias. Mas a determinação de Júlia era mais forte. Só precisamos de um pouco mais de tempo. Nesse momento de clareza, Mário decidiu. Ele olhou para Lucas e disse com firmeza: Chega, o que está acontecendo precisa acabar. Você não pode continuar vivendo na sombra da vingança. A tensão na sala parou. O mundo parecia ter desacelerado. Júlia, segurando a mão de Sofia, olhou para Mário, levando um leve sorriso ao rosto. É hora de nos unirmos. A história da nossa família não precisa ser de ódio. As palavras de Júlia tocaram um ponto sensível. Rancores foram deixados de lado, enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Lucas hesitou. A realização começou a surgir. O amor da família poderia ser mais forte que a dor do passado. A sala estava minada, mas eles poderiam reconstruir suas vidas, juntos. E como um feixe de luz, a oportunidade de arrependimento surgiu. Eu não sei se posso acreditar.
Lucas murmurou, a expressão dele mudando lentamente. Mas era tarde demais. O teto estava desmoronando ao seu redor e a única saída estava se fechando. Sofia sentiu um nó na garganta. Você pode mudar, se você tentar. No fundo, ela queria acreditar em um final diferente, no perdão que poderia salvar todos eles. Não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você sabe que só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. A transição da tragédia para a esperança pairava no ar, enquanto as verdadeiras alianças eram testadas. A pergunta se levantou: o que seria da família agora? A saída diante dele se tornava mais clara, mas a certeza de que tudo estava resolvido continuava em dúvida, porque no fundo, cada um deles sabia que a verdadeira luta estava apenas começando.